31 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 171 Impasse entre dois lados. Tradutor Dragon Boat Translation. Editor Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Shao Feng não se incomodou em desperdiçar seu fôlego com eles. Onde está Lin Bai? Diga a ele para vir aqui e me ver. Ele matou meu filho. Ele acha que pode evitar esse assunto. A lei do céu está sempre em vigor. Vou fazê-lo pagar com a vida. Todos se entreolharam. Quanto mais ouviam, mais confusos ficavam. Porque Shao Feng disse de repente que Lin Bai matou seu filho. Anteriormente, para evitar alertar o inimigo, Shao Feng apenas anunciou ao público que Shao Yuxin havia saído para viajar e que sua data de retorno era incerta. Portanto, além de alguns anciãos e superiores, ninguém mais sabia que Shao Yuxin havia morrido. Neste momento, quando ouviram o bom Shao Feng dizer isso, todos ficaram confusos. Será que houve algum mal-entendido? O irmão mais velho Lin sempre viveu em reclusão e raramente saía. Ele nunca conheceu seu jovem mestre antes. Depois disso, ele foi para a Associação Alquimista. Não importa como você olhe para isso, é impossível. Os outros também entraram na conversa. Eles olharam para Shao Feng e os outros com olhos cheios de confusão e raiva. Mestre Shao machucou as pessoas sem nem mesmo perguntar a verdade. Ele simplesmente está indo longe demais. Mesmo que viéssemos de um lugar pequeno, você não pode nos desprezar tanto. Os discípulos da família Shao imediatamente os ridicularizaram quando ouviram isso. Pelo menos você sabe o seu lugar. Você sabe que veio de uma aldeia remota. Se não fosse pela bondade de nossa família Shao que permitiu que você viesse para a capital, temo que você só seria capaz de viver em uma ravina pelo resto de suas vidas. Essas palavras foram um pouco exageradas. Suas palavras estavam cheias de desdém e desprezo por eles. Mesmo as estatuetas de barro tinham algum temperamento, muito menos elas. A família Shao mostrou misericórdia e é muito gentil com você. Se você tem alguma consciência e gratidão, entregue rapidamente o assassino. Usaremos o sangue de Lin Bai para confortar a alma de nosso terceiro jovem mestre no céu. Muitas pessoas que receberam o favor de Lin Bai defenderam Lin Bai. Pode-se dizer que a atmosfera entre os dois lados era de adagas em punho, e o ar estava cheio de um forte cheiro de pólvora. Vocês estão todos nos caluniando. Sem nenhuma evidência, você está dizendo que nosso irmão Senhor Lin é o assassino. Você nos atacou desde o início e feriu pessoas inocentes. E pensar que você é realmente uma família tão bem educada e influente na capital. Você é tão arrogante e despótico. Você é incapaz de diferenciar entre o certo e o errado. O discípulo ficou tão zangado que gritou indignado. Ele não percebeu que os rostos dos membros da família Shao estavam ficando cada vez mais sombrios. Assim que ele disse isso, uma luz fria brilhou no ar como uma estrela cadente. Ele correu em direção ao discípulo na velocidade da luz. Ninguém viu claramente como Shao Feng atacou. Ah! Um forte vento de espada soprou no ar. Um grito miserável foi ouvido. Um enorme buraco sangrento apareceu de repente no ombro do discípulo. A longa espada que brilhava com uma luz fria perfurou sua omoplata. Foi uma visão arrepiante de se ver. A expressão de Shao Feng era sombria enquanto ele encarava o discípulo que acabara de abrir a boca para falar. O sangue ainda pingava da ponta da espada e um riacho vermelho brilhante pingava no chão. Você é simplesmente muito barulhento. Ninguém esperava que Shao Feng fosse tão feroz e atacasse sem aviso. Ele não deixou nenhum espaço para os outros lutarem. Por um momento, aqueles discípulos ficaram em silêncio como cigarras no inverno. Eles eram como codornas assustadas que tremiam e não ousavam falar. Pelo contrário, os discípulos da família Shao estavam exultantes. Continue falando. Você não era muito arrogante e eloquente antes. Por que você não continua agora? O discípulo ficou gravemente ferido. Todos rapidamente pararam o sangramento e transferiram seu poder espiritual para ele. Por um momento, eles não tiveram tempo de refutar. Mais importante, eles não conseguiram derrotar Shao Feng.
Vou dizer pela última vez. Diga a Lin Bai para sair. A energia invisível se espalhou rapidamente em todas as direções com Xiao Feng como centro. Era como uma enorme onda no oceano que estava prestes a afogar a todos. A pressão do nível de grande mestre não era algo que todos pudessem resistir. Eles sentiram que todos os ossos de seus corpos foram esmagados. Eles nem tiveram forças para olhar para Xiao Feng, muito menos resistir. Um dos discípulos com um nível de cultivo mais alto mal conseguiu resistir. Ele se levantou e correu com um rugido furioso. Você está indo longe demais. Xiao Feng nem precisou fazer um movimento. O discípulo ao seu lado revelou uma expressão de desprezo e olhou para ele como se estivesse olhando para uma formiga. Você está se superestimando. No momento em que ele terminou de falar, sua longa espada voou pelo céu e estava prestes a pousar no corpo do discípulo. No entanto, a cena sangrenta que ele imaginou não apareceu. O discípulo da família Shao parecia ter sido bloqueado por alguma coisa. Havia duas mãos invisíveis no ar à sua frente e ele não podia avançar mais. Grandes gotas de suor apareceram em sua testa. De repente, ele exerceu força para baixo, mas em vez disso foi abalado pela força e caiu para trás. O discípulo olhou para suas mãos em descrença. Ele não sabia o que tinha acontecido. Ele realmente se tornou tão poderoso, mas uma profunda voz masculina veio de trás dele. Não há necessidade de Mestre Shao fazer tanto barulho. Basta me procurar diretamente. Não há necessidade de ferir os inocentes aqui. Acontece que foi Lin Bai quem havia atacado agora. O discípulo imediatamente revelou uma expressão de gratidão. Se não fosse por Lin Bai, ele já teria sido decapitado. A expressão de Xiao Feng estava gelada quando ele viu a chegada de Lin Bai. Você finalmente saiu. Achei que você seria um covarde e não se atreveria a sair. No entanto, Lin Bai estava calmo e composto. Eu fiz algo errado. Por que eu não ousaria sair? Xiao Feng ficou ainda mais irritado quando ouviu isso. Você ainda tem coragem de dizer isso? Você matou meu filho, mas ainda quer fingir que nada aconteceu. Você realmente acha que minha família Shao é tão fácil de enganar? Lin Bai revelou uma expressão confusa. Mestre Shao, não entendo muito bem o que você está dizendo. Quem é seu filho? Xiao Feng cerrou os dentes e disse, Xiao Yuxian. Naquela época, ele viajou para o Mystic Essence e Mystic Realm e teve um fim trágico. Eu estive procurando pelo assassino todo esse tempo. Quando Lin Bai ouviu as palavras Mystic Essence e Mystic Realm, uma figura apareceu em sua mente. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 172. A crise chegou e ele se lembrava vagamente de ter conhecido um jovem mestre em roupas bordadas no Mystic One Mystic Realm. No entanto, aquele grupo de pessoas o havia provocado primeiro. Pelo que parece, ele tinha um histórico extraordinário. No entanto, aquele jovem mestre já havia caído em suas mãos antes que pudesse denunciar sua família. Agora que ele pensou sobre isso, provavelmente era Xiao Yuxian. Ele já suspeitava disso desde o início. Afinal, havia apenas um grupo de pessoas naquela época. Mais tarde, quando chegaram à capital, ele também foi lembrado por Bai Yi. Quando soube que a família Shao queria inspecionar sua espada, ele foi cauteloso. Ele não usou a espada Ruozui. Em vez disso, ele a substituiu por outra espada. Assim, ninguém percebeu nada de errado. Só que ele acidentalmente usou a espada Ruozui na área proibida mais tarde. Naquela época, ele havia perdido completamente a consciência. Mesmo que ele recuperasse a consciência mais tarde, era provável que uma pequena parte das pessoas o tivesse visto. A força da família Shao na capital não era ruim. Era inevitável que eles também soubessem disso. Lin Bai secretamente sentiu que era um pouco descuidado, mas sua expressão não mudou. Eu não conheço Xiao Yuxian. Receio que o chefe da família Shao tenha me confundido com outra pessoa. Xiao Yuxian merecia morrer. Se o tempo tivesse revertido, Lin Bai também não teria sido misericordioso. O cultivo era originalmente cruel. Além disso, Xiao Yuxian queria matá-lo e roubar o tesouro primeiro, mas seu poder não era tão forte quanto o de Lin Bai.
Vendo que Lin Bai não admitia, Shao Feng sorriu friamente. Você ainda não sabe, certo? Nossa família Shao tem uma técnica secreta. Se os membros principais da família Shao estivessem em perigo, Liu Ying enviaria as últimas imagens deles quando estivessem vivos. Esta é a espada de madeira que eu vi naquela época. Tirou a vida do meu filho. Não importa o quanto você calculou, você definitivamente não teria pensado nisso. Lin Bai não sabia que a família Shao tinha uma técnica tão secreta. Não havia pânico em seu rosto. Esta não é minha espada. Além disso, embora existam muito poucas pessoas no mundo que usam espadas de madeira, ainda existem pessoas que o fazem. Por que você está me acusando? Shao Fan viu que a expressão de Lin Bai estava calma. Se ele não tivesse provas, teria sido enganado pelo rosto de Lin Bai. Não é de admirar que Lin Bai pudesse esconder isso tão profundamente. Foi só agora que ele descobriu algumas pistas. Você foi visto usando a espada de madeira na Associação de Alquimia. Você ainda quer negar agora? O terceiro ancião disse do lado: Mestre, não fale bobagem com esse pirralho. Ele tem muitos truques na manga. Quem sabe que más intenções ele tem? Mestre Shao, por favor, pense nisso. Se eu sou realmente o assassino, porque estou na família Shao, eu não estaria caindo em uma armadilha. Eu deveria ter fugido antes. Caso contrário, eu não estaria me colocando em perigo. As palavras de Lin Bai não eram sem razão. O terceiro ancião viu que Shao Feng estava um pouco abalado. Então ele disse rapidamente: chefe de família, a verdade está bem na nossa frente. Não podemos deixar de acreditar. Lin Bai olhou em volta. Esta era a família Shao, então pode haver uma formação de matriz aqui. Além disso, Shao Feng trouxe alguns anciãos com forte poder espiritual. Se eles lutassem mais tarde, ele não teria chance de vencer aqui. Mais importante, ele não poderia implicar as pessoas inocentes. Mesmo que ele estivesse confiante de que poderia escapar se não pudesse derrotá-los, Shao Feng definitivamente descarregaria sua raiva em Bai, Ren Ziyuan e os outros se não pudessem pegá-lo. Ele viveu com esse grupo de pessoas por muito tempo, então ele tinha alguns sentimentos por eles. Além disso, Lin Bai foi cuidado por eles, então ele não poderia fazer uma coisa tão ingrata. Mestre Shao, tudo bem se você me matar, mas se o verdadeiro assassino encontrar um bode expiatório por causa disso, ele se safará e ficará bem. Acredito que a alma de seu jovem mestre não poderá descansar em paz. As sobrancelhas de Shao Feng estavam bem unidas. Ele observou cuidadosamente a expressão de Lin Bai como se estivesse pensando na autenticidade de suas palavras. O terceiro ancião ficou furioso. Lin Bai, pare de lutar em seu leito de morte. Você ainda está tentando nos confundir mesmo agora. Você é o assassino? Que inocência! Que bode expiatório! Todas essas são desculpas que você encontrou para si mesmo. Mestre, você já ouviu o ditado de que o lugar mais perigoso é um lugar mais seguro? Lin Bai está brincando conosco como se fôssemos tolos. Eu prefiro matar 1000 pessoas por engano do que deixar uma centena delas ir. Vamos começar com Lin Bai hoje. Shao Feng não hesitou mais. Ele sacou uma lâmina espiritual da palma da mão e voou em direção a Lin Bai. Vendo que ele atacou sem hesitar, Lin Bai sabia que esse assunto não terminaria bem hoje. Seria bom se ele estivesse sozinho, mas como os outros se comportariam? Bai e os outros também ficaram completamente atordoados no local. Eles não esperavam que Shao Feng fizesse um movimento repentino enquanto conversavam. Lin Bai simplesmente não queria dar muita importância a esse assunto. Ele apenas evitou o ataque de Shao Feng. Irmão Sr. Bai, o que você acha que devemos fazer? Bai ele já tinha visto a espada rosa de Lin Bai antes e tinha uma memória profunda dela. Desde que ele veio para a capital, ele não tinha visto Lin Bai usá-lo. Além do que Shao Feng havia dito antes, ele não pôde deixar de se sentir um pouco desconfiado. No entanto, agora não era o momento para falar sobre isso. Se Lin Bai era realmente o assassino, Shao Feng provavelmente estava ansioso para vingar seu filho. Era inevitável que ele descarregasse sua raiva neles. Ele disse decisivamente:
Lin Bai definitivamente não é o assassino. Os outros rapidamente concordaram. Isso mesmo. Como o irmão mais velho Lin pode ser o assassino? Infelizmente, não importava o que eles diziam. O importante era o que Xiao Feng pensava. Alguém, amarre Lin Bai. A expressão de Xiao Feng era fria. Lin Bai, eu sei que você é muito forte, mas pense nisso com cuidado. Você pode derrotar tantos de nós? Depois que ele terminou de falar, seu tom parou e seu olhar caiu sobre Bai e os outros. Mesmo que você possa derrotá-los, o que seus condiscípulos podem fazer? Como esperado, ele queria usar Bai e os outros para ameaçá-lo. A expressão de Lin Bai mudou ligeiramente. As coisas começaram a se desenvolver da pior maneira, exatamente como Bai esperava. Lin Bai, aconselho você a se render. Para não sofrer dor física e também para o bem de seus condiscípulos. Era como se Xiao Feng estivesse jogando um jogo de gato e rato. Ele não lidou pessoalmente com Lin Bai. No entanto, ele estava mais orgulhoso de matar seu coração do que atacá-lo diretamente. Por um momento, a atmosfera tornou-se solene. No entanto, neste momento, um servo enviou a notícia de que outra pessoa havia chegado da propriedade do senhor da cidade. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 173. Uma mudança repentina nos eventos. Droga, porque há pessoas da propriedade do senhor da cidade neste momento. Xiao Feng lembrou como o gerente geral Zhao veio para comprar o lobo celestial da lua uivante de Lin Bai. Embora ele tivesse saído depois de saber que o lobo celestial da lua uivante não estava nas mãos de Lin Bai, ele teve um mau pressentimento em seu coração por algum motivo. Será que Lin Bai estava tramando algo de novo? Ele instruiu em voz baixa, fique de olho neles. Se alguém escapar, você será responsabilizado. Depois de dizer isso, ele correu apressadamente para o hall da frente. Desta vez, havia outro homem de meia idade além do gerente Zhao. A julgar por seu traje, ele deveria ser da Associação Alquimista. A inquietação em seu coração ficou cada vez mais forte. Gerente geral Zhao, por que você teve que fazer outra viagem? Você encontrou o lobo celestial da lua uivante? O gerente geral Zhao balançou a cabeça. Não. Desta vez, vim aqui esperando que Lin Bai pudesse fazer uma viagem para a propriedade do Lorde da cidade. O sorriso de Xiao Feng congelou instantaneamente em seu rosto. Por que você de repente quer que Lin Bai vá para a propriedade do Lorde da cidade? O gerente geral Zhao não queria mais falar com ele. Ele só podia dizer vagamente. Resumindo, temos um assunto urgente para procurar por Lin Bai. Não é conveniente para nós dizer a você no momento. Espero que Mestre Xiao possa entender. A expressão de Xiao Feng gradualmente desapareceu. Para dizer a verdade, Lin Bai é suspeito de matar meu filho mais novo. Estou prestes a prendê-lo e levá-lo à justiça. Realmente não é conveniente entregá-lo. Gerente geral Zhao, veja se você pode abrir uma exceção. O gerente geral Zhao imediatamente revelou uma expressão preocupada. A posição da família Xiao na capital não era baixa. Além disso, Xiao Feng já havia dito isso. Não seria bom para ele fazer Xiao Feng perder a face. Se fosse qualquer outra coisa, estaria tudo bem. No entanto, todos sabiam que Xiao Feng gostava muito de seu filho mais novo. Se Lin Bai estivesse envolvido neste assunto, a família Xiao não deixaria ir facilmente, mesmo que ele falasse. Além disso, seria muito difícil para eles fazerem isso. Como esperado, o gerente Zhao disse em voz baixa, Alquimista Shen, você ouviu o que o mestre Xiao disse. Acho que devemos esquecer isso. Afinal, Lin Bai é seu inimigo que matou seu filho. Nós não precisamos dele. Por que não olhamos para os outros alquimistas? O coração de Shen disparou. Ele sabia que esse assunto iria fracassar quando ouviu o gerente geral Zhao. No entanto, independentemente de ser para seu ou para seu mestre, ele tinha que proteger Lin Bai de qualquer maneira. Ele rapidamente puxou o gerente geral Zhao para o lado e disse em voz baixa, Gerente geral Zhao, este Lin Bai não é alguém com quem os alquimistas comuns possam se comparar. Seu talento é notável.
Ele pode até ser descrito como um monstro. Afinal, Lin Bai foi capaz de refinar uma pílula medicinal de grau 7 quando ele não sabia de nada naquela época. Mais tarde, quando ele lutou com Zhong Aoran e os outros, ele venceu de forma brilhante. Foi simplesmente sem precedentes. Shen Yan teve uma leve premonição de que a chegada de Lin Bai poderia se tornar uma grande ajuda para ele e seu mestre. O gerente-geral Zhao estava um pouco desamparado. Mas não podemos persuadir o lado da família Shao. Agora que o City Lord está em um momento crítico, o vice-City Lord já falou. Devemos refinar a pílula o mais rápido possível. Não devemos abrir mão de nenhuma possibilidade ou oportunidade. Eu conheço a habilidade de Lin Bai. Será de grande ajuda para nós. Acredito que o gerente-geral Zhao priorizará o City Lord acima de tudo. Essas palavras entraram no coração do gerente-geral Zhao. Vendo que ele estava um pouco abalado, Shen Yan golpeou rapidamente enquanto o ferro estava quente. Gerente-geral Zhao, você é leal ao senhor da cidade. Você absolutamente não vai deixá-lo cair em perigo. Além disso, se o vice-lord da cidade estivesse aqui hoje, ele definitivamente escolheria trazer Lin Bai de volta. Como esperado, o gerente-geral Zhao parecia ter se decidido. Mestre Shao, posso entender a dor de perder seu filho. Você tem alguma evidência conclusiva em suas mãos que prove que Lin Bai é o assassino de seu filho? Shao Feng hesitou por um momento e disse, alguém uma vez viu Lin Bai usando uma espada de madeira na associação de alquimia, e quem matou meu filho também era uma espada de madeira. Shen Yan não pôde deixar de dizer, uma espada de madeira sozinha não prova nada. Há tantas pessoas que usam espadas no mundo, então não é incomum que usem espadas de madeira. Mestre Shao, por favor, traga Lin Bai aqui primeiro para que não acusemos as pessoas boas. Vendo a insistência do gerente Zhao, Shao Feng não teve escolha a não ser pedir a alguém para trazer Lin Bai. Quando Shen Yan viu que Lin Bai estava são e salvo, ele não pôde deixar de dar um suspiro de alívio. Ele também ficou bastante surpreso em seu coração. Deve-se saber que ele tinha visto claramente o quão sério era o ferimento de Lin Bai antes. No final, fazia pouco tempo, mas ele já estava animado e bem. Ele até se envolveu na questão de matar o filho de Shao Feng. Lin Bai não parecia esperar ver Shen Yan aqui. Seus olhares se encontraram no ar, mas a expressão de Shao Feng tornou-se ainda mais feia. Ele sabia que Lin Bai e Shen Yan eram velhos conhecidos. Foi Shen Yan quem trouxe Lin Bai para a associação de alquimia naquela época. Agora que Shen Yan apareceu aqui, ele sabia que nada de bom aconteceria, então ele não pôde deixar de ridicularizá-lo. Alquimista Shen, apenas por causa de seu relacionamento com Lin Bai, você não pode burlar a lei para ganho pessoal e tentar livrar Lin Bai. Devo buscar justiça para meu filho. Só então poderei confortar sua alma no céu. Shen Yan não o deixaria derramar água suja tão facilmente. Mestre Shao, eu não infringi a lei para ganho pessoal. Estou apenas defendendo a equidade e a justiça. Suas evidências são realmente insuficientes para provar que Lin Bai é o assassino. Se você o condenasse precipitadamente assim, seria suspeito de acusar falsamente uma boa pessoa. O olhar de Shen Yan caiu sobre Lin Bai. Ele disse solenemente, Lin Bai, conte-me tudo o que aconteceu. Não deixe nada de fora. Não se preocupe. O gerente Zhao e eu definitivamente faremos justiça para você. Quando o outro ancião da família Shao ouviu isso, ele não conseguiu conter sua raiva e disse, você é apenas um estranho. Como você ousa interferir e dar conselhos à família Shao e defender a justiça? Você está realmente se intrometendo nos negócios dos outros. Shao Feng repreendeu, não seja rude. Embora ele tentasse impedi-lo, seu tom e suas maneiras mostraram que ele achava que o ancião estava certo. Mesmo a propriedade do City Lord não poderia interferir em seus assuntos familiares. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 174. Compromisso da família Shao. Shen Yan e o gerente-geral Zhao agiram como se não tivessem ouvido o subtexto de suas palavras. Eram todas raposas milenárias e tinham de manter uma cordialidade superficial. O gerente-geral Zhao riu com vontade. Mestre Shao,
Não pense que estamos falando demais. Estamos apenas preocupados. Além disso, este Limba é realmente útil para o nosso senhor da cidade. Se realmente houver um mal-entendido, podemos ajudar a resolvê-lo. Embora Shao Feng estivesse insatisfeito com as ações de Shen e do gerente-geral Zhao, eles ainda eram da propriedade do City Lord. Ele teve que dar a eles alguma expressão, então ele só pôde forçar um sorriso. Depois que o gerente-geral Zhao ouviu o relato de Shao Feng e Lin Bai, embora Lin Bai fosse um suspeito, havia evidências insuficientes, o que poderia provar uma cena borrada que foi enviada de volta. Os membros da família Shao nunca tinham visto a espada de madeira de Lin Bai com seus próprios olhos. Se estivessem enganados, não estaria matando pessoas inocentes. Mestre Shao, acho que o que o alquimista Shen disse faz sentido. Por que você não nos deixa levar Lin Bai primeiro? Também cuidaremos bem dele. Durante este período, você pode reinvestigar. Dessa forma, podemos evitar acusações falsas de pessoas boas e também podemos levar Lin Bai de volta para relatar aos superiores. Isso não seria matar dois coelhos com uma cajadada só? No entanto, Shao Feng não concordou. Se Lin Bai escapasse, então com quem ele iria argumentar? Além disso, Shen Yan estava aqui. Embora ele dissesse que era justo e justo, os dois eram velhos conhecidos. Quem sabia se ele ajudaria Lin Bai a escapar? Vendo que Shen Yan e o gerente Zhao estavam trocando palavras, Shao Feng disse rigidamente, por favor, perdoe-me por não ser capaz de obedecer. Meu filho morreu muito tragicamente lá fora. Agora que o assassino está bem na nossa frente, se o deixar ir, simplesmente não mereço ser pai. Vendo que Shao Feng era tão teimoso, o sorriso do gerente-geral Zhao desapareceu gradualmente. Mestre Shao, sei que nosso pedido é difícil, mas também espero que você possa considerar por nós. A propriedade do Lorde da cidade é fortemente guardada. Nem mesmo uma mosca pode voar para fora. Lin Bai definitivamente não conseguirá escapar. O que mais há para você se preocupar? Não é que eu esteja preocupado com a propriedade do senhor da cidade. É que estou preocupada com alguém. Por favor, não se importe, chefe Zhao. O olhar de Shao Feng caiu sobre Shen Yan. O significado por trás de suas palavras era evidente. Ele estava prestes a mencionar que Shen Yan deixaria Lin Bai ir. No entanto, a intenção de Shen Yan de salvar Lin Bai era verdadeira. No entanto, ele realmente não pensou em ajudá-lo a escapar. Afinal, a propriedade do City Lord ainda tinha uma bagunça para resolver. Ele pediu a Lin Bai para ir e salvar alguém. Mesmo que Lin Bai quisesse escapar, ele não concordaria com isso, a menos que Lin Bai salvasse aquela pessoa primeiro. Não se preocupe, Mestre Shao. Eu posso distinguir entre assuntos privados e apropriados. Eu realmente tenho algo importante a pedir a Lin Bai para ir para o City Lord Stat. Definitivamente não é para algum assunto privado. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Mesmo assim, Shao Feng não tinha a intenção de ceder. Então me diga. Lin Bai é apenas uma criança do campo. O que há de tão especial nele para ser convidado para a propriedade do City Lord? Quem acreditaria nisso? Shen Yan não pôde dizer-lhe que o Lorde da cidade estava em perigo iminente. Eles queriam tentar um último recurso. Enquanto houvesse a menor possibilidade, eles não desistiriam. Shen Yan tinha grandes expectativas para Lin Bai. Shen Yan não conseguiu dizer uma palavra. Aos olhos de Shao Feng, Shen Yan parecia culpado. Ele não deixaria Lin Bai ir tão facilmente. O gerente-geral Zhao conhecia a história por dentro. Ele não pôde deixar de dizer: este é um segredo relacionado ao patrimônio do senhor da cidade. Não podemos contar a estranhos tão facilmente. Se o mestre Shao é tão curioso, é melhor você estar mentalmente preparado. Assim que for divulgado, temo que toda a sua família Shao. Ele era inexpressivo e havia um toque de intenção assassina em suas palavras. Não parecia que ele estava brincando. Shao Feng mostrou alguma hesitação em seu rosto. Deve-se saber que o gerente-geral Zhao não teve uma boa impressão de Lin Bai anteriormente.
Provavelmente porque ele estava um pouco zangado com o incidente com o lobo celestial da lua uivante. No entanto, ele agora estava defendendo Lin Bai. Embora Shen Yan tivesse um mestre poderoso, não era suficiente para uma pessoa como o gerente-geral Zhao passar por tantos problemas apenas para proteger Lin Bai. Não se preocupe, mestre Shao. Vou colocar aqui hoje. Enquanto Lin Bai estiver na propriedade do Lorde da cidade, definitivamente ficaremos de olho nele e não deixaremos escapar. Você deve considerar cuidadosamente o que é mais importante. No final, o gerente-geral Zhao acrescentou: espero que o mestre Zhao possa entender que não sou eu ou o alquimista Shen quem o quer, mas o Lorde da cidade que o quer. Vendo a expressão solene do gerente-geral Zhao, Shao Feng pensou que não importa o quão ousado ele fosse, ele não ousaria usar o Lorde da cidade como desculpa. Shao Feng não teve escolha a não ser dizer: então faremos o que você diz. A família Shao não podia se dar ao luxo de ofender o patrimônio do Lorde da cidade. Como era o povo do City Lord, e com a garantia do gerente-geral Zhao, ele não teve escolha a não ser entregar Lin Bai. Mesmo assim, ele estava preocupado que Lin Bai ainda pensasse em maneiras de escapar. Shao Feng disse significativamente: você pode escapar, o monge não pode escapar, mas não o templo. Não se esqueça de que você ainda tem muitos irmãos seniores e juniores aqui. Lin Bai apenas sorriu levemente com isso. Os inocentes serão inocentes, e os impuros serão impuros. Espero que o mestre Shao investigue adequadamente durante este período de tempo e encontre o verdadeiro assassino. Vendo que Lin Bai foi levado pelas pessoas da propriedade do senhor da cidade, as pessoas da família Shao ficaram um tanto relutantes, especialmente o terceiro ancião. Ele estava prestes a lidar com a Lin Bai, mas no final, ele foi levado pelas pessoas da propriedade do Lorde da cidade no último momento. Chefe de família, você vai simplesmente deixá-los levar Lin Bai embora assim? Eles dizem coisas boas, mas quem sabe se eles farão isso? Se eles deixaram Lin Bai escapar em particular, aquele garoto é muito astuto. Receio que será difícil para nós encontrá-lo novamente. Shao Feng cerrou os punhos. Embora não quisesse, não pôde deixar de torcer a perna. Não me diga que você quer que eu vá contra o estado do senhor da cidade? A menos que a família Shao não quisesse mais ficar na capital. Mesmo que a família Shao fosse poderosa, eles não podiam competir com o Lorde da cidade. O terceiro ancião entendeu o que estava em jogo e imediatamente parou de falar. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 175. Torne-se refém. Embora a família Shao não tivesse nenhuma evidência conclusiva, parecia que Lin Bai era de fato o assassino. Inicialmente, eles pensaram que poderiam executar Lin Bai no local hoje para que pudessem vingar Shao Yuxin. No entanto, este evento ocorreu do nada. Este Lin Bai é realmente estranho. Anteriormente, quando ele estava preocupado com a família Yi, ele era protegido por alguém. Agora que sua identidade foi exposta, a propriedade do senhor da cidade aparece. A sorte dele não é boa demais. Os outros anciãos estavam discutindo entre si. O terceiro ancião bufou e disse: e daí se ele tiver sorte? Se realmente provarmos que ele é o assassino do terceiro jovem mestre, mesmo que o City Lord apareça pessoalmente, ele não será capaz de protegê-lo. Só estou um pouco preocupada. E se ele usar a conveniência do City Lord's Start para escapar? Ao ouvir isso, os olhos de Shao Feng imediatamente revelaram uma expressão incomparavelmente implacável. Ele não tem coragem de correr. Tantos irmãos e irmãs seniores estão em minhas mãos. Enquanto ele se atrever a fugir, vou deixar todos eles morrerem junto com meu filho. Bai, Liao Fanyu e os outros ainda não sabiam o que havia acontecido no corredor. Eles disseram preocupados: o que devemos fazer? Se o irmão mais velho Lin for trazido por eles, ele terá algum contratempo. A pessoa ao lado dele o confortou. Ele deve ficar bem por um tempo. Eles não disseram que as pessoas da propriedade do Lorde da cidade pareciam estar procurando pelo irmão mais velho Lin. Com eles por perto, acho que a família Shao não agirá precipitadamente.
Os ferimentos de Liao Fanyu se recuperaram muito depois que ele comeu as pílulas medicinais para tratar seus ferimentos. Mesmo assim, seu rosto ainda estava um pouco pálido. Ele disse fracamente: receio que a família Shao haja precipitadamente. Não podemos dizer com certeza o que Shao Feng fará quando estiver furioso. Pelas ações dele agora, podemos ver que ele está descontando sua raiva em nós. Alguns discípulos foram acidentalmente feridos por Shao Feng. O ombro de alguém foi perfurado com um buraco sangrento. Podia-se ver que Shao Feng havia golpeado fortemente. Você acha que o irmão Senhor Lin realmente matou Xiao Yuxian? Se for esse o caso, o que devemos fazer? Embora a maioria das pessoas respeitasse muito Lin Bai, havia um grande número de pessoas que tinham medo da morte. Eles pareciam apavorados e havia um toque de ressentimento em seus tons. O irmão mais velho Lin é realmente demais. Como ele se envolveu nisso? Agora, ele nos envolveu. Se este assunto não puder ser resolvido, todos sofreremos também. A pessoa deve assumir a responsabilidade por suas ações. Se o irmão mais velho Lin realmente fez isso, então ele deveria admitir isso diretamente. Há tantos de nós. Não podemos simplesmente morrer com ele. Isso mesmo. O chefe da família Shao só quer o verdadeiro assassino. Se o irmão mais velho Lin admitir seus crimes, nada deveria ser feito contra nós. Algumas pessoas falaram uma após a outra. Como os outros poderiam não entender seus pensamentos? Lu Youlin, que já havia recebido o favor de Lin Bai, não pôde evitar. Seu bando de coisas ingratas. Você esqueceu como o irmão Senhor Lin salvou todos vocês anteriormente. Agora que há perigo, você está pensando em expulsar o irmão mais velho Lin para que possam se proteger? Essas poucas pessoas foram repentinamente atingidas por seus pensamentos e suas expressões estavam um pouco envergonhadas. Nós não quisemos dizer isso também. É que a família Shao levantou evidências e disse com certeza que o irmão mais velho Lin era o assassino. Também estamos pensando no quadro geral e pensando em todos. Lu Youlin não se conteve e disse: você está colocando isso de uma maneira grandiosa. Acho que vocês são todos egoístas e querem se distanciar dele. Que tipo de evidência a família Shao conseguiu? Primeiro, ninguém viu o irmão Senhor Lin matar o jovem mestre com seus próprios olhos. Em segundo lugar, o que uma espada de madeira pode provar? A família Shao não tem provas suficientes. Se eles querem condenar o irmão Senhor Lin, tudo bem se você não o ajudar a pensar em uma maneira, mas na verdade você condena diretamente o irmão Senhor Lin. Você quer que ele enfrente a raiva da família Shao para que você possa recuar ileso. Essas poucas pessoas abaixaram a cabeça quando ouviram isso. Seus rostos ficaram verdes e brancos como uma paleta de cores. Se eu fosse você, ficaria quieto. Não me deixe ouvir tais palavras ingratas novamente. Depois que Lu Youlin disse isso, ele caminhou para o lado e se distanciou daquelas poucas pessoas como se houvesse algo sujo ali. Embora não estivessem convencidos, não podiam dizer nada. Eles apenas resmungaram: estamos apenas reclamando casualmente. Por que você está sendo tão irracional? Neste momento, Shao Feng voltou com os anciãos. Vendo que ele não disse nada e Lin Bai não voltou com ele, Bai e os outros não puderam deixar de adivinhar. Antes que eles pudessem perguntar, Shao Feng zombou: Lin Bai tem muita sorte. Com a propriedade do City Lord protegendo-o, ele já foi levado para a propriedade do City Lord. Liao Fanyu, Lu Youlin e os outros não puderam deixar de dar um suspiro de alívio. No entanto, não fique muito feliz muito cedo. Ele não pode se esconder para sempre. A propriedade do Lorde da cidade não irá protegê-lo para sempre. Quando chegar a hora, acertarei as contas com ele apropriadamente. Bai ele sabia que não importa o que eles dissessem agora, Shao Feng provavelmente não os ouviria. Ele só poderia dizer: Mestre Shao, sinto que esse assunto pode realmente ser um mal-entendido. As evidências em suas mãos não são suficientes para provar nada. Por que você não aproveita esta oportunidade para investigar adequadamente? Você não precisa me dizer. Nós sabemos. Shao Feng olhou para ele friamente. Mas vamos ser claros.
Durante esse tempo, vocês ficam aqui e não vão a lugar nenhum. Caso contrário, não me culpe por ser indelicado. A implicação era que ele queria usá-los como reféns para ameaçar Lin Bai. Com vocês aqui, não há dúvida de que Lin Bai vai voltar. As expressões de Bai e dos outros mudaram. Isso não era uma forma disfarçada de prisão? Eles rapidamente disseram: Mestre Shao, você não tem o direito de aprisionar nossa liberdade. Eu não tenho direito. Devo deixar todos vocês escaparem um por um para que Lin Bai não tenha nada com que se preocupar de agora em diante. Você realmente acha que eu sou um tolo? Shao Feng instruiu seus discípulos a guardar estritamente Bai e, fora isso, também havia anciãos que guardavam o pátio. O objetivo era evitar que eles escapassem. É melhor vocês orarem por si mesmos. Se Lin Bai voltar, vocês estarão naturalmente seguros. Se Lin Bai não voltar, ei, Shao Feng sorriu friamente. A crueldade em seus olhos não estava escondida. Ele disse em voz baixa: então todos vocês podem ir e acompanhar meu filho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.